Minhas saudações a todos. Pretendemos gravar mais um vídeo, desta vez relacionado com a salvação. Em que consiste a salvação? Por que precisamos de salvação ou de Salvador? Quais são os aspectos legais desta salvação? São, na verdade, perguntas que devem ser respondidas antes de oferecermos a salvação. Porque, por exemplo, ninguém toma um medicamento sem ter certeza de que está doente. Ninguém toma um medicamento assim sem saber que tipo de remédio é que ele vai tomar. Portanto, é necessário que haja uma compreensão do que é realmente a salvação. Então, a princípio, nós podemos dizer que a salvação é uma providência de Deus para recuperar o homem do pecado. Isso de uma forma definitiva e legal. A queda do homem provocada por Satanás, ela colocou Deus diante de uma necessidade de entrar no campo de batalha em prol de sua criação. Nós não podemos confundir salvação com efeito da salvação. Muitas vezes nós encontramos grandes pregadores falando a respeito da salvação, mas ele trabalha muito em cima do efeito e não da causa. E isso deixa o pecador, a pessoa, sem uma compreensão da raiz daquele assunto que está sendo tratada. Então, nós não podemos convidar o homem a ser salvo sem oferecer a ele um motivo pelo qual ele deve aceitar essa salvação ou esse Salvador. Vamos então entrar rapidamente no assunto, que serei breve, apesar de ser um assunto muito importante, finíssimo, mas nesse vídeo apenas faremos uma introdução. Então vamos ver, quando Deus pôs o homem no Éden, ele coloca também duas árvores. Já foi falado isso no outro vídeo, mas vamos voltar ao assunto. Ele coloca duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Essa árvore da vida, o homem podia comer livremente da sua semente e por ela viveria. Comendo dessa semente, ele cresceria e amadureceria até entender o significado dessa outra árvore, que é a árvore do bem e do mal. Mas nós verificamos segundo a Bíblia, que surgiu um elemento estranho no Éden. Satanás, um anjo caído, conforme nós encontramos isso em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, e também em Ezequiel 28, 14 e 15. E esse anjo caído induziu o homem ao erro e à desobediência, e com essa obediência a Satanás e essa desobediência a Deus, o homem introduziu o pecado no mundo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por o homem entrou o pecado no mundo. Entrou por um homem, mas sobre a indução de Satanás. Mas se o homem não houvesse aberto essa porta, ele não entraria. Por isso a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Nós verificamos pela Bíblia
E Deus havia sido confrontado por Satanás, ou Lúcifer, nos céus com a conhecida revolta angelical. E agora Deus é mais uma vez confrontado na terra por Satanás através da queda da sua criação. Então, o Todo-Poderoso, eu quero chamar a atenção desse assunto que é muito delicado, porque o Todo-Poderoso Deus não podia, como alguém sugere, destruir Satanás. Por que Deus não destruiu Satanás? Deus agora não podia destruir Satanás, nem mesmo castigá-lo, por causa dos seus seguidores, anjos celestiais, e agora a criação de Deus, o homem caído, que isso tornaria um superpoder de Deus, mas a justiça de Deus não funcionaria nesse caso. Conforme nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, encontramos que Deus, nessa queda do homem, então Deus providencia e diz: Deus, porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e sua descendência, seu descendente. Este descendente ferirá tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa era agora Deus tomando providências, já que não havia mais o que fazer, a queda já havia sido consumada. Então Deus promete agora que o homem passaria a sofrer, toda a terra passaria a sofrer, mas aqui ele vislumbra uma possibilidade ou a certeza de que está lançando um meio de salvação para essa humanidade, a possibilidade dela ser restaurada através de vários processos. Então, com essas palavras, Deus está mostrando que, primeiro, haveria inimizade entre Satanás e a humanidade. E segundo, Deus mostra que a humanidade ela teria futuramente um libertador. Mas também ele mostra que haveria guerra até o final dos tempos entre esses dois elementos. Segundo Romanos, capítulo 3:23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 5:12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, por isso todos pecaram. Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 17, disse Deus a Adão: maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. E no versículo 23, depois dessas palavras, Deus lançou fora do jardim a Adão e Eva para lavrar e povoar a terra da qual foram tomados. E assim o homem perde a comunhão com Deus, foi expulso do Éden e levou consigo a ordem de povoar a terra com uma geração de descendentes nascidos debaixo do pecado, porque segundo Jesus em João 3:6 ele diz: o que nasce da carne é carne. E assim o pecado de Adão passou a todos os homens, segundo Romanos 5:12. Concluímos, portanto, que esta queda do homem, que a batalha travada entre Deus e Satanás, teve motivo, ou deu motivo ao plano salvador do Senhor em benefício da humanidade. Isso de uma forma legal e justa. E quando eu digo legal e justa, eu estou tratando de termos jurídicos. Porque Deus não podia fazer outra atitude a não ser que fosse legal e justa. Então Deus vai agora, através dos séculos, orquestrar o plano da salvação de sua criação. Plano este que culmina com a vinda do seu Filho Jesus, representante legal da humanidade, para vencer
por todos nós. E vencer, isso vencer não por ele ser Deus, mas vencer no campo de batalha de uma forma legal e justa. Isso, assim, nós mostramos o porquê da necessidade da salvação, como se processa essa salvação, como essa salvação foi adquirida, o que fazer para conseguir essa salvação. Isso será motivo de um outro vídeo que estamos providenciando, mas o meu propósito nesse vídeo agora era mostrar a base em que está fundada ou fundamentada esse convite para a salvação. Não é um convite à toa, não. Existe uma base em que o homem está perdido, toda a humanidade está perdida, afastada de Deus por causa do pecado, mas que existe uma possibilidade dele voltar a se reconciliar com Deus, de voltar a estar agregado e estar incluído no plano da salvação de Deus em rumo ao descanso eterno. Isso foi providenciado por Deus, e Deus, através do seu Filho Jesus, fez para que essa providência se realizasse, mesmo que através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Então, que Deus abençoe cada um de nós e que nos ajude, e eu convido todos vós a assistirem o próximo vídeo, onde vamos tratar das consequências da salvação.